E é bom a gente citar o Botafogo. É bom a gente citar o Botafogo quando a gente fala em termos de resultado, em termos de cobrança. O time do Botafogo não é nenhuma maravilha, né? Não faz muito pouco tempo o Tiquinho estava jogando aqui no interior do estado, né? E eu fico imaginando, imagina que a gente contratasse para o nosso ataque o Tiquinho. Imagina que a grande contratação do Grêmio fosse o Tietê. As pessoas iam dizer que é refúgio, que o outro cara com o nome desse não ia jogar. Se a gente trouxesse, né, os jogadores que o Botafogo contratou, velho, ia ser aqui, ó. Tem que brigar para não cair, tem que brigar. Porque esses jogadores do Botafogo, eles não são jogadores maravilhosos. Eles são um time muito coeso, assim como é o Bragantino, um time muito coeso. E quando a gente está falando, e a gente às vezes critica e coloca situações de que o Grêmio poderia mais, é porque a gente olha esses grandes trabalhos, como o do Bragantino, o do Fortaleza, o do Botafogo, e a gente fica pensando assim, cara, por que o nosso time não tem esse trabalho? Porque eu não posso, em sã consciência, achar que o Lucas Crispim do Fortaleza é melhor que o Cristaldo. Sabe? Eu não posso achar que o Elinho é melhor que o Bitelo, que jogou aqui quase o ano inteiro. As pessoas parecem que esquecem que o Bitelo era nosso jogador a maior parte do campeonato, né? Inclusive na parte que nós passamos a não jogar bem, né? Isso. Eu não vou querer dizer que o Tiquinho é melhor que o Soares. Sabe? São essas situações que nós, gremistas, a gente tem que tentar melhorar o nível do debate, e essa é a função desse canal. Seguinte, olha, quando a gente faz uma exigência em torno do Renato, a gente gostaria de ter no nosso time um trabalho como a gente vê desenvolvido hoje no Fortaleza, no Botafogo, no Bragantino, como a gente viu no Grêmio em 2001 do Tite, como a gente viu no Grêmio nos anos 90 com o Felipão, e como era aquele Grêmio no início dos anos 80, que se não fosse um bom Grêmio taticamente, não ganhava do Hamburgo, não ganhava a Libertadores, não teria ganhado o Brasileirão no ano passado, no ano anterior, sabe? É este nível de exigência que a gente tem, porque a gente traz o Renato é o maior ídolo do Grêmio, o Renato tem a paciência da torcida, o Renato tem o comando em torno dos dirigentes do Grêmio de maneira a não sofrer essa pressão, né? O Renato é um cara nisso, né? O Renato é um cara que tem todo o respaldo de todos os lados para desenvolver o trabalho dele da melhor maneira que ele quiser. Se ele quiser, ele escala a reserva. Às vezes ele não vai nem dar o treino, né? Descansa, de repente, para guardar a cabeça para o próximo adversário. Ele faz o que quer, ele tem a liberdade para trabalhar. E a gente vende, uma parte da torcida do Grêmio vende o Renato como um treinador absolutamente insubstituível, como se o trabalho de campo do Renato fosse como esses trabalhos que eu citei, do Botafogo, do Fortaleza, do Bragantino, trabalhos que levam times muito inferiores ao nosso a resultados iguais ou superiores. E é esse nível de trabalho que eu adoraria ver no meu time. E que eu acho que, como um gremista vencedor, eu tenho o direito e o dever de cobrar. E que me chateia muito quando eu vejo alguém dizer: se tirar o Renato, a gente cai. Porque parece que dos 120 anos do Grêmio, a gente jogou a segunda divisão durante 115, porque a gente só não caiu quando o Renato estava aqui. Ontem, inclusive, anteontem, eu estava verificando as nossos canais, nossas redes, né? A gente está em Facebook, a gente está no Instagram, a gente está no Twitter, a gente está no TikTok, a gente só não tá no cu, eu acho que a gente não tá lá. Esses troços loucos Aquela aí. rede social Aquela engana rede. parecida com o Twitter. Aquela rede lá. Mas enfim, nós estamos em tudo que é lugar, né? E eu estava espiando no Facebook, né? Alguns comentários com relação a isso, e me surpreendeu que o Facebook estava mais alienado do que o próprio Twitter, que é muito conhecido por ser uma rede
alienante, né? Para as pessoas com umas opiniões mais fortes. Mas no Facebook parece que nós estamos em primeiro no Campeonato Brasileiro e o Renato é o melhor técnico do planeta. Porque os caras colocaram lá que porque é o Renato não deu entrevista e quem tá errado é o Guerra, que cobrou da presença dele da entrevista, e aí todo mundo metendo pau no Guerra e botando o Renato como presidente do clube praticamente. Então, um nível de alienação absurdo. E eu tô contigo, cara. Acho que a gente tá aqui, nós aqui como Entre Linhas, o Mosqueteiro que conseguiu chegar na live aí, já mencionei o teu nome aí, meu parceiro, o Pablo aí, como coautor dessa nossa teoria maluca aí, que a gente acha que foi tudo uma cortina de fumaça desses loucos, para nos enganar e não falarmos do que realmente interessa, que a ruindade desse time está apresentando. Enfim, estamos aí para cobrar, né, um Grêmio melhor, para que a gente possa crescer, possa evoluir, e aí o Grêmio apresentar o futebol que todo mundo queria, né? E aí tá a questão do que a gente pôde pescar hoje, né, de algumas informações que foram tiradas do pessoal que é jornalista, que estava lá no CT e estavam pegando o treino de hoje. A informação que se tem, né, o JB Filho inclusive postou isso nos seus vídeos e na sua página, é de que o Grêmio passou com a visita do Guerra hoje ao CT para conversar com o Renato, além de tudo isso, passou por cima de uma análise do porquê que o Grêmio está jogando tão pouco, por que não está jogando como deveria jogar e como estava jogando antes, que é a porra da discussão que a gente tinha que estar fazendo desde o dia 1, né? De antes do Grenal. O Grenal foi o estopim, mas antes do Grenal a gente tinha que estar fazendo essa discussão. Não precisava ter perdido para os loucos lá no Beira-Rio para discutir o porquê que o Grêmio estava jogando tão pouco. Precisou perder para os loucos do Inter, precisou o Renato não dar uma coletiva para o Guerra descer lá da arena, falar com o Renato para conversar por que o Grêmio está jogando tão pouco. Nós aqui estamos falando isso e perguntando isso desde agosto.